Então, agora sim. Pronto. Vou pedir para vocês desligarem os microfones, por favor. Isso. Permaneçam com as câmeras ligadas, por gentileza, para eu ver vocês. Ótimo. Então, dentro dessas doenças, né, que tem como fundamento, né, o fator emocional, hoje eu vou passar algumas para vocês, são muitas, né? Eu já sabia que mexer com a dor não era uma tarefa fácil. Parece que quanto mais patologias a gente vê, parece que vai brotando do livro. Mas vamos prosseguindo. Acho que é muito importante porque é algo muito presente, né? Não só na clínica psicológica, mas hoje eu estou até um pouquinho rouca de atender a tarde toda, já dei uma aula agora com vocês, a voz já está indo embora. Mas seja na clínica psicológica, na clínica médica, na vida cotidiana, a dor é algo muito presente, né? A gente, à medida que vai estudando, você vê ou que te remete a alguma experiência própria ou de alguém que você convive, né? Todos nós temos um exemplo, seja qual for a patologia que a gente está falando. Isso é muito do nosso dia a dia. Eu vou começar pela dor lombar, que é também uma dor muito comum, e volto a dizer, né, acho que todos que aqui estamos, né, acho que só tem mulheres aqui, né, todas que aqui estamos, já teve a famosa dor nas costas, né? Por mais jovem que possa ser, ou com mais idade, no meu caso, já experimentou a dor lombar. Eu gostaria de, primeiro momento, deixar para vocês que a dor lombar, ela não necessariamente tem uma incidência do fator emocional. Gente, espera aí só um pouquinho. O meu carregador ele resolveu dar problema. Só um minutinho. É só achar o jeitinho aqui dele ajustar, só que eu tenho que ver aqui, senão eu acho que tá. Peraí. Sabe quando o computador não pode dar problema e ele começa a dar todos os problemas? É o meu. Peraí. Vou ficar fora do campo de visão de vocês, mas é para eu arrumar aqui. Pronto. Então, eu gostaria de primeiro deixar para vocês que a dor lombar, ela não é uma associação direta com o aspecto emocional. É uma das dores de maior incidência como queixa clínica, né, do ponto de vista médico, tá? Nos ambulatórios, né, nos hospitais de pronto atendimento, uma das maiores queixas, eu não me recordo, mas está entre as 3 primeiras, é a dor lombar, tá? Sendo que a maior incidência, né, como motivo, como causa para a dor lombar, são os traumas, não é trauma psicológico aqui, viu? Trauma físico, né? Esses traumas podem ser, peraí que eu anotei aqui para vocês. Não é aqui que eu coloco, não. Mas, enfim, pode ser um exercício mal feito, né? Pode ser um esforço repetitivo, pode ser uma queda, né? Um acidente, né? Como eu disse, queda, um tombo, né? Cair da escada, coisas desse tipo, né? Coisas cotidianas que podem resultar numa dor lombar, tá? Esse é o maior motivo. Pacientes com dor lombar relatam com frequência que a dor iniciou no momento de trauma ou estresse psicológico.
Aqui, especificamente, eu estou fazendo um recorte, né, porque estamos trabalhando com psicossomática, dentro dessa dor que é tão ampla, né, nós estamos fazendo um recorte, tá, de quando essa dor é, de fato, associada a uma questão emocional, tá bom? Então, por isso que eu falei com vocês, quero deixar claro que nem toda dor lombar vem dessa causa, mas aqui nós fizemos esse recorte, vamos estudar especificamente esse tipo de dor lombar. Então, prossigamos. 50% desenvolveram a dor num período de meses, ou seja, a dor veio manhosinha, né, ela veio chamando atenção, veio se instaurando, e dentro de a pessoa fica naquela aquela possibilidade que a dor vai embora, né, fica observando a dor, e aí esse tipo de dor ela vai ficando, né? A reação emocional do enfermo é desproporcional com excessiva ansiedade e depressão. O que é desproporcional? Quando esse paciente vai fazer algum exame, às vezes até se detecta, né, alguma alteração, né, dessas comuns, uma lordose, uma escoliose. Porém, quando o médico faz a análise do exame, ele vê que aquilo que está diagnosticado não é compatível com o que o paciente relata, né? É muito maior, é muito exacerbado, né? Então, em função disso, já se começa a preparar esse diagnóstico diferencial. O que é um diagnóstico diferencial? Já sabe que é uma dor lombar, mas qual que é o fundamento dela, qual que é a base dela, né? Começa a se fazer esse recorte que eu estou dizendo para vocês. Outra associação que indica que há um aspecto emocional é quando essa dor ela vem acompanhada de ansiedade e depressão, né? A depressão, eu nunca presenciei a depressão se instaurar sem um registro físico concomitante a ela, né? Sempre quando o sujeito ele está num quadro depressivo, ele tem associado algum registro físico, uma cefaleia, uma dor lombar, a fibromialgia, né, ou uma psoríase, alguma manifestação física, né, concomitante vai ter. E é interessante que, às vezes, o que traz o sujeito à terapia não é a depressão, né? Isso, assim, eu tenho inúmeros casos que me vêm à mente que o paciente veio pelo quadro físico, né? Por quê? Porque estava fazendo tratamento com o médico e aí o médico passou por todo esse diagnóstico de exames, né? A tentativa terapêutica com medicação, e aí não obteve resultado, viu que a queixa era maior do que a base fisiológica, e aí o médico então faz um encaminhamento, né? Porque ele suspeita que seja um aspecto emocional. Aí o paciente chega, né? Eu tenho uma paciente que chegou assim, ela veio atacadíssima de psoríase e ela falou assim, eu vim porque o médico falou que se eu não vir no psicólogo eu não vou ficar livre disso. Foi assim que ela caiu dentro do meu consultório, de paraquedas, né? Por causa da psoríase. E aí, é claro, fui acolher a queixa da psoríase, fomos falar sobre isso. E aí eu sei que lá pelas tantas da sessão ela estava chorando, dizendo que não aguentava mais a vida dela, né? Ou seja, né, foi só a porta de entrada. Logo que ela fala da doença, ela já consegue falar sobre si, né? E claro que é um paciente que resiste muito a isso. E eu fecho a primeira sessão com ela, uma paciente que ficou muito marcado comigo, fazendo isso combinado com ela. Você entendeu que a sua questão não é a psoríase, que ela é uma consequência? E essa paciente ela deve estar em atendimento já há 3 anos. A psoríase dela de vez em quando aparece, muito leve, e é interessante que quando ela vem, ela já diz assim, ela começou a aparecer, mas eu já sei por que que é. E ela vai e me relata. Por quê? Porque hoje ela já tem isso trabalhado dentro dela, que quando a psoríase começa a aparecer, tem um fundamento, tem algum estresse, tem alguma situação, ela mesma se põe a pensar, né? Qual que é a causa, e ela já traz aquilo ali mastigadinho para mim, é muito interessante. A dor surge de um processo inflamatório, pois a inflamação diminui o limiar da dor. Então, a inflamação faz com que o paciente fique mais sensível, né? Por isso,
Às vezes, a base, né, dos exames não é compatível com a dor, mas a inflamação faz com que o paciente tenha um limiar rebaixado. Por isso, uma dor, né, sentida como muito maior. Paralelo ao processo inflamatório, temos o vasoespasmo, que é a contração dos vasos sanguíneos, o qual seria mediado pelo sistema nervoso autônomo, que é o cerebelo bulbo, e algumas partes do cérebro que não cabe aqui falar. O principal de vocês entenderem aqui é que esse vasoespasmo, né, que é a contração dos vasos sanguíneos, é um processo que acontece no sistema nervoso autônomo. O que significa isso? Tudo que acontece no sistema nervoso autônomo, nós não temos controle, como a respiração, né? A ereção. São movimentos do corpo que eles acontecem de forma que não se tem controle, simplesmente acontece, né? Simplesmente é ótimo, né? Tem toda uma fisiologia, mas do sistema nervoso autônomo, ok? Isso explica, né, por que a dor lombar ela é uma dor consequente de aspectos emocionais. Por quê? Olha aqui. Extraordinariamente, deixa eu achar meu cursor, sensível às mudanças do tônus emocional, a intensidade emocional, estresse crônico e afetos inconscientes, né? Então, por ser regulada pelo sistema nervoso autônomo, essa região, vamos colocar assim, ela é muito propensa a manifestar os aspectos emocionais, né? Essa conversão que o nosso organismo faz. O emocional, que não é trabalhado conscientemente, ele faz um registro físico, um registro orgânico, e essa região é propensa a isso. A isquemia. Oi? Posso falar uma coisinha aqui? Pode? Quem está falando? É Lúcia. Pode falar. Na hora que você começou aí, eu já tive essa dor lombar, né? Até da idade, né? Por um trauma, a primeira vez, eu peguei um balde de água de mau jeito e aí dei uma dor, fui ficar de cama mesmo, fiquei 3 dias sem levantar, horrível. Mas aí, ano passado, o meu menino sofreu um acidente de carro e eu levei muito susto quando ele me ligou e falou que tinha capotado o carro. E na hora eu fui para lá e tal, graças a Deus ele não machucou nem nada. Mas no outro dia eu não levantei da cama. Eu tive uma dor Travou. tão forte que eu travei a coluna. Eu não consegui levantar. Fiquei o dia todinho só deitada. Não levantava. E vou pegar gancho no que você falou, que a dor a minha coluna travou, é a forma como a gente fala, né? Mas na coluna não tem nada a ver com isso. Coluna é osso, né? É a musculatura, né? E esse travar, e é literalmente isso, que é um enrijecimento, provoca uma dor absurda, né? Que a gente se questiona, é muito comum o paciente da dor lombar se questionar se não tem uma outra coisa ali, se não tem um tumor, né? Ele fica tomado por um nervosismo, né? Porque só pensar que é simplesmente uma musculatura parece que é muito simples, né? Mas não é, né? A musculatura, quando ela fica dessa forma, ela pode provocar até uma dor óssea, né? Como consequência. E é isso mesmo que a Lúcia compartilhou conosco, né? Um fundamento, um estresse emocional que gera essa manifestação, né? E eu separei também para trazer um depoimento sobre dor lombar. Eu nunca tinha tido, não que eu me lembre, uma dor assim crônica, não me lembro. Não me lembro, acho que eu não me lembro. Me veio alguma coisa aqui na cabeça, mas escapou, recalquei. Mas quando saiu a notícia da pandemia, eu já tinha ouvido falar do vírus, mas lá na China, e não me preocupei, lá na China, né? E até que num domingo a FAGOC mandou a nota de que nós não daríamos aula no outro dia, porque o Covid estava se esparramando aqui no Brasil. Eu levei um susto, E eu levei um susto tão grande, porque imediatamente mexeu totalmente na rotina da minha vida, né? Tanto no sentido da instituição, quanto no sentido da clínica, né? Como lidar com isso, um impacto enorme. O que aconteceu comigo, Lúcia, exatamente como você. Eu fiquei uma semana de cama.
né? Foi uma manifestação física, quer dizer, eu não sabia muito bem o que fazer e como lidar com isso. O meu corpo me pôs de molho, me pôs de repouso, me travou, né? E acho que eu senti isso como um tempo que eu tive para me reorganizar psiquicamente diante disso, né? Como que eu saí da dor? Não sei como que a Lúcia fez, eu fui à base de medicação anti-inflamatória, nimesulida, que me deu condições de... Eu tive que fazer o tratamento de uns 15 dias, logo uns 2 dias já fiquei de pé, mas não pude parar a medicação, senão a dor voltava. Vamos lá. O tratamento sugerido seria a mobilização precoce, especialmente a tranquilização e exposição para o enfermo de como os afetos inconscientes, a raiva em particular, gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque a raiva ela é um dos afetos com mais incidência nessa questão psicossomática, né, da manifestação do registro no corpo, né? A raiva ela é um componente muito presente, né, na histeria. A raiva é um componente muito presente nessa construção psíquica de fazê-la não aparecer, né? O sujeito tende a mantê-la camuflada, sob controle, né? E o quanto que isso é uma ilusão, porque a raiva está presente e ela se faz representar. Essa é a questão, né? Ela se faz representar no corpo, né? Então, um corpo odioso é um corpo que sofre, né? E enquanto o sujeito não toma contato consciente com essa raiva, que raiva é essa, que origem é dessa raiva, ele fica suscetível a esse problema. E aí, uma das grandes questões, né, do sujeito, às vezes, ficar em tratamentos longos, fazendo uso de medicações por longa data, internações, né? Eu acompanhei de forma indireta um caso que me chamava muita atenção. Eu tinha uma paciente, ela era sobrinha de um senhor de 50 e poucos anos, novo ainda para o tipo de situação que ele estava vivendo. Esse senhor passava mais tempo no hospital do que em casa. Entra aqui uma série de questões, né? Mas, enfim. Ele fica, até hoje, isso é uma realidade, ele passa uns 15 dias no hospital, vai para casa, fica uns 3, 4, 5 no máximo, volta para o hospital de novo, né? O motivo dele estar hospitalizado é uma dor lombar, que ele chama de dor na coluna, que ele não suporta, e o tipo de medicação que ele precisa tomar é a medicação que só pode ser usada, né, dentro do hospital. Então, por isso, ele precisa ficar hospitalizado. E esse quadro me chamou muita atenção, porque a minha paciente, a sobrinha dele, que também tem mais idade, ela relatava, porque ela cuidava dele, né, nesse período de hospitalização, ela relatava como que ele tem ódio, né? E aqui ela trazia para mim, não ligando isso à hospitalização, mas ela trazia isso como incômodo. Nossa, é horrível ficar com o tio, eu saio de lá pesada, carregada, ele odeia todo mundo, um discurso de raiva, de ódio, que não me faz mal, né? E aí eu ficava, né, aqui na minha escuta clínica pensando, né, que ódio é esse que esse homem não dá conta e que paralisou a vida inteira dele, né? E que se faz registrar, né, por essa dor. E aí eu lembrei aqui a dor lombar. Esse paciente, ele está nesse quadro, se eu não me engano, há mais de 10 anos. Ele está com essas idas e vindas para o hospital. Então, começou muito jovem, 40 e poucos anos. E vai ficar lá, pelo que me consta, né, até morrer. Né? E uma morte que eu creio que vai vir de forma precoce também, né? Por quê? Se esse sujeito não se der conta, e não me parece que ele queira dar, de que ele, essa raiva, né, o destrói, né, o deteriora, ele vai continuar fazendo o registro dela do corpo, né? Que eu quero colocar aqui para vocês, né? Que o paciente da dor lombar, quando é detectado que o aspecto é emocional, né, o pano de fundo, vamos colocar assim,
ele precisa ser ouvido nos seus afetos, né? Nós vamos ouvir sobre aquela dor pontualmente? Vamos, né? A gente precisa passar por aí para criar aquele vínculo com o sujeito, a gente tem que fazer uma certa parceria com ele, né? Me fala sobre sua dor, se colocar ali, como é que eu posso, de uma forma cuidadosa, né? Como um parceiro mesmo, né? Que está ali compreensivo, vamos colocar assim, acho que essa é a palavra, né? Por quê? Porque esse paciente, quando ele chega para o atendimento psicológico, ele é um paciente que ele sofre já nas suas relações, no sentido de que muitas pessoas já banalizam o que ele está sentindo, põem em dúvida a sua dor, ou se irritam. Nossa, mas só sente dor, né? Tá incapacitado mesmo, coisas desse tipo. Né? Então, esse paciente já chega muito fragilizado, né? Então, o psicólogo ele não pode ser mais um nessa dinâmica, né? O nosso lugar precisa ser um lugar especial, né? Então, como que eu vejo uma forma desse lugar ser especial? Fazendo um acolhimento, né? De se pôr no lugar, de manifestar uma preocupação, de manifestar uma complacência e, paralelo a isso, de uma forma sutil, ir conduzindo o discurso para que esse sujeito apareça para além da sua dor lombar. Né? De que forma? De forma a trazer os seus afetos, né? Falar das suas relações, falar da sua história pregressa, né? Como é que era a vida antes dessa dor. Né? Nesse trabalho, nesse aspecto, o trabalho clínico, ele é um trabalho investigativo, né? Nessa curiosidade que o terapeuta precisa ter, né? Porque a gente precisa ter uma curiosidade, né? De perguntar para o sujeito da vida dele. O sujeito está se ouvindo, né? E você está ganhando conteúdo para, na hora certa, você devolver esse sujeito, né? Eu estou me lembrando aqui de algo que, quando vocês estiverem na prática, guardem isso que vai ser útil para vocês. Isso não cessa. Tem momentos que a gente está diante do paciente e a gente fica assim, para onde que eu vou? Né? A gente fica perdido, para onde que eu vou? Isso não cessa. E aí, quando eu sou tomada, né, por essa inquietação, que não é mais uma inquietação de medo pela experiência, é uma inquietação mesmo clínica, eu retomo para mim e redobro a minha atenção, porque eu lembro que é o paciente que vai me dizer para onde que eu vou, é ele que vai me dar, sem saber, ele que vai me dar as informações que estão faltando, aquela pecinha que não encaixou no quebra-cabeça. E aí eu redobro minha atenção, ouço cada vírgula que esse sujeito está dizendo, e é muito interessante, porque questão de tempo, ele diz alguma coisa que é aquela peça, e aí eu falo, bingo! Agora eu sei para onde que eu vou, né? É só prestar atenção que o sujeito vai te dizer, né? Vamos lá. Alguma dúvida sobre a dor lombar ou sobre algum aspecto que eu tenha trazido aqui? Não? Eu coloquei aqui do ladinho, o texto fala alterações vertebrais, aí escoliose, lordose, que são as mais comuns, hérnia de disco também é comum, e outras mais complexas, né, como um tumor, tá bom? E tantas outras que eu não mencionei aqui, só para vocês terem ideias do que são alterações vertebrais. Muito bem. Agora nós vamos falar da única dor que é de mentirinha, tá? É a única de todas que nós já falamos, de todas que nós ainda vamos falar. Essa aqui é a única que não é verdadeira. Ela é, como o nome diz, uma simulação. Vamos lá, que tem aspectos importantes para a gente colocar aqui. É a única dor que quem dela se queixa, de fato, não a sente. É dor fingida. É a nível consciente. O sujeito, ele decide por fingir essa dor. Okay? Esse é o ponto principal. Aqui o texto diz assim, se tem dito que nada se assemelha tanto à simulação como à histeria, e nada é tão parecido com a histeria quanto a simulação.
Eu trouxe isso aqui para vocês porque eu discordo, né? E eu achei importante trazer para a gente poder conversar sobre isso. Em que aspecto que a histeria pode se parecer com a simulação? No aspecto do exagero, né? Do aspecto da cena, da coisa da teatral. Aí eu concordo que pode lembrar. Mas em que aspecto que eu acho que distancia, e aí não há comparação entre um e outro? A histeria, ela é algo que conduz o sujeito a agir de uma forma exacerbada, como eu coloquei, teatral, né? E nós chamamos isso na psicanálise de compulsão à repetição. O que significa isso? Um caminho de se manifestar diante das coisas, de agir, que o sujeito é impelido a fazer daquela forma. E às vezes, depois que ele já fez, ele fala, nossa, o que eu fiz? Né? Há um constrangimento, há um arrependimento, né? Por ter cedido a esse impulso. Né? O sujeito não fez de forma sem saber o que estava fazendo, né? Ele não estava alucinando, mas é um ímpeto tão grande que o sujeito não se contém, ele parte ao ato, né? Ele faz a cena. Por quê? Porque ele é tomado por um sentimento que naquele momento tem uma vazão tão grande dentro dele que a racionalidade fica em segundo plano, né? Ele é tomado pela emoção. Então, esse processo, ele, como eu disse, ele depois é acarretado de uma culpa, de um constrangimento e de um sofrimento, né? Por quê? Porque o sujeito fica denegrido, ele fica abalado, né? Depois ele tem que vir limpar a sujeira que ele fez, vamos colocar assim. Isso mina as relações, porque o sujeito fica descredibilizado, né? Então tem todo o impacto em torno disso, né? Enquanto que a simulação, não existe isso. A simulação, o sujeito não se constrange, ele não sente culpa, né? E ele não faz por impulso, ele faz isso de forma pensada, planejada, arquitetada. Então, percebe que são movimentos totalmente diferentes, né? São mecanismos, dinâmicas psíquicas de ordens totalmente diferentes. Por isso que eu não concordo de dizer que há uma semelhança entre a histeria e a simulação. As histéricas ou os histéricos, eles sofrem pela sua compulsão à repetição, a esse impulso. Vamos lá. A simulação pode incluir a produção de doença, ou seja, doença não existir, ou existir, mas ela ser exagerada, né, ali nos seus sintomas, elaboração ou falso relato de sintomas. Vou ler, não, eu vou apontar aqui, de forma geral, né, o que está dizendo. Onde que é muito comum aparecer a simulação? Nas clínicas públicas, né, nos ambulatórios, nas policlínicas, né, nos atendimentos, vamos colocar assim, públicos. Por quê? O sujeito, quando ele decide simular uma doença, ela tem uma finalidade, né? Ela tem um propósito. O sujeito quer ter aquele ganho, aquele objetivo. Esse ganho ele pode vir no sentido de algo que o sujeito quer alcançar ou de algo que o sujeito quer evitar. Geralmente, quando acontece no setor público de atendimento, é quando o sujeito quer ganhar alguma coisa. Ou ele quer ganhar um benefício, que é o atestado, ou encostar, ou ele quer ganhar, passar na frente dos outros, furar a fila, né? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Quando você tocou nesse assunto, eu fiz estágio de saúde mental ano passado. E uma das pacientes que a gente acompanhava, ela falava que estava surtando, ela chegava no hospital, no posto, a enfermeira que chegou a tomar as receitas dela para ela passar por uma nova avaliação do médico, porque ela estava tomando assim diversos tipos de remédio e tipo assim, eram remédios que tinham a mesma função. Então acaba que ao invés daquilo fazer bem, estava deixando o organismo dela totalmente desregulado. Ela dormia o dia todo, ela não conseguia fazer nada.
E, tipo assim, quando a enfermeira falava que ela ia passar por uma nova avaliação, ela falava assim, então tá bem, eu vou aceitar. Aí ela falava assim, mas eu não. Aí ela voltava, eu não posso ficar sem essas medicações, eu passo mal. Aí teve uma vez que o médico refez. Aí, tipo assim, ela tava tomando 2 tipos de remédio só, que o médico disse que seria suficiente. No outro dia ela apareceu no posto e simulou, tipo, que ela tivesse surtando. Que se a enfermeira não devolvesse a receita antiga dela, ela iria denunciar. A enfermeira teve que entregar a antiga receita, que ela já tinha sido feita com um médico que não era do posto, e voltou a tomar. E ela estava tentando dar entrada no processo para encostar. Exatamente. Tem um ganho, né? É esse quadro aí. E pode acontecer também com a intenção de uma evitação, que na verdade o tentar encostar, ele tem a evitação também, evitar voltar ao trabalho. Né? A evitação é essa. Ou ganhar um atestado para evitar rir a aula. Diga. Outra pessoa pode contribuir com essa simulação? Porque quando você falou, eu me lembrei que meu pai sempre me ensinou assim, às vezes você tá doente, mas não precisa descontar nas outras pessoas, não precisa ficar andando com cara feia, sei lá, uma coisa desse tipo. E aí toda vez que minha mãe me levava no médico, às vezes eu tava passando mal, mas eu não fechava a cara, eu ia tranquila, né, sorrindo às vezes. Aí ela virava, fecha essa cara, menina, tipo, pra todo mundo ver que você tá passando mal. Aí quando você falou... Toda vez que eu ia no médico, ela falava, fecha a cara, menina. Engraçado isso que você está trazendo, porque eu também escutava isso da minha mãe. Vai ficar reganhando essas canjicas? O médico nem vai achar que você está passando mal. Isso! Não, eu acho que nesse aspecto de vamos colocar assim, esses processos familiares possam implicar processos nesse sentido que você trouxe, né? Dessas falas maternas, paternas, possam causar uma simulação, não. Né? Isso aí eu acho que é mais esse sentido mesmo da mãe e do pai preocupado de ficar constrangido, né? E o recado acho que chega ao filho dessa forma. A questão familiar ela pode contribuir para a simulação, sim, se for convivência com pessoas simuladoras. Né? E aí o sujeito absorver aquilo, mas quando a base é simuladora, como por exemplo, ninguém te incentivou a fingir que você estava passando mal, não foi isso. Te pediram coerência entre a sua fisionomia e o seu mal-estar. Né? Agora, se você, por exemplo, né, o sujeito presencia pais que simulam, eles podem também sair simuladores. Né? Aí é uma questão muito, vamos colocar assim, de caráter mesmo, né? De aprendizado, vamos colocar. Não estou nem falando de estrutura de personalidade, se é uma neurose, se é uma psicose, se é uma perversão, mas de caráter mesmo. Né? Aí pode ter influência, sim. Outro ponto importante para a gente colocar aqui é a dificuldade do diagnóstico em relação aos simuladores, porque o médico não tem bola de cristal. E, pelo contrário, o médico até fica muito receoso, né, de inferir um diagnóstico desse, olha, ele está fingindo, né, e não ser isso, né, porque, na verdade, há alguns pontos em comum entre a simulação e outras doenças, né, como a conversão, como a simatoforme, como a hipocondria. Então, como fazer um diagnóstico diferencial, a chegar à conclusão que é a simulação? Tem maneiras, né? Eu vou dizer que eu acho que uma das melhores é uma boa anamnese, que os médicos, infelizmente, já não fazem, né? Ou pelo menos a maioria não faz, principalmente do serviço público, né? Por questões que nós sabemos. Mas uma boa anamnese, ela é um auxiliar excelente, por quê? Ali o médico ele tem condições de pegar o sujeito em contradição, né? Por exemplo, ele faz uma pergunta, desde quando que você sente essa dor? Aí o sujeito vai inventar alguma coisa ali, não está esperando esse tipo de pergunta, o médico anotou. Ele faz outras perguntas e daqui a pouquinho ele volta nessa, mas de um jeito diferente. Como é que você falou mesmo que aconteceu com essa doença? Você volta, né?
Isso é um teste, né? Vários pontos da anamnese você pode ir retomando de uma forma diferente. A verdade, se ela for, né, se o discurso for verdadeiro, ele vai se manter. Aquilo é uma verdade para o sujeito. Agora, a mentira, ela não se sustenta. Né? O sujeito pode ter ensaiado 500 vezes, ele vai se atropelar, ele vai tropeçar, né? E aí é uma forma que o médico tem de perceber que há uma possibilidade de uma simulação. Outra forma de isso acontecer é a denúncia, né? A denúncia também é uma forma. Cidade pequena, essa denúncia vem de forma informal. Gente, eu vou encerrar com vocês e vou pedir para vocês entrarem com um outro link que eu vou mandar aqui para você, tá, Tamira? Porque falta um minutinho só, já vai cair. Aí eu prossigo aqui com vocês. Tá bem. Espera aí que não tá dando. Tá escapando da minha mão.